e vou compartilhar com vocês a minha tela, a minha área de trabalho. Vocês estão enxergando aí um PDF do KLS? Sim. Sim, né? Então, vocês estão enxergando aqui. Geral, idade 1. Isso. A gente já matou isso aqui, filosofia geral, filosofia do direito, na Idade Antiga, na Idade Média, filosofia do direito e modernidade, a gente já viu a ideia de modernidade. Estamos em filosofia do direito moderno. E aí a gente vai passar a partir da próxima aula, não diria a partir da próxima aula, porque nas próximas aulas serão Kant e Hegel. E, muito honestamente, eu sei que está sendo gravado, mas a gente fala de filosofia do direito, o material do KLS ele peca demais, muito, ao tratar do Hegel em 2 parágrafos, ao tratar do Kant em 3 parágrafos. Eles precisariam, talvez, de uma unidade própria cada um. Mas, como não é isso que está previsto para a gente, eu vou ter que fazer uma adaptação. Filosofia contemporânea, nós veremos também. Mas esses tópicos, direito e moral, direito político, direito e poder, direito e justiça, direito e liberdade, direito e ética, direito e lógica, direito e norma, acaba que direito e moral, direito e política, direito e poder, esses temas, a gente vai conseguir tratar de maneira mais rápida, porque nós viemos trabalhando alguns conceitos enquanto analisamos as ideias dos filósofos, analisamos o pensamento dos filósofos e ao longo dessa análise dos pensamentos dos filósofos, né, que são relevantes aqui para o nosso estudo da filosofia do direito, nós trabalhamos e diferenciamos os conceitos. Direito e moral, por exemplo, vai ser muito trabalhado com o Kant. Direito político a gente já tratou com os aristotélicos. Direito e justiça também a gente sempre compara. Então, a minha preocupação é mais com os tópicos conceituais aqui. Mas isso aqui a gente acaba vendo muito na introdução ao estudo do direito, nos primeiros anos, a diferença de direito e moral, a diferença de direito, qual é o papel da liberdade no estudo do direito. Mas, tá, de todo modo, o que eu vou tentar fazer? É muito conteúdo, né? Unidade 3 e unidade 4, eu vou tentar seguir bem à risca o que está no material, porque ele dá uma visão um pouco mais rápida, e eu acho que a gente consegue fazer em 2 aulas, e aí conseguiríamos fechar todo o conteúdo estabelecido pelo KLS. Tá bom? Hoje, o que nós veremos? Nós vamos continuar a unidade 2, então a gente está um pouco atrasado, né? Sem dúvida. Então vamos recomeçar a unidade 2. A gente já trabalhou algumas ideias na semana passada, vamos trabalhar outras essa semana para a gente fechar o tema da contemporaneidade e depois fixar a nossa análise em 2 pensadores específicos, que seriam o Kant e o Hegel. Bom, quais foram as ideias centrais aqui na modernidade? A modernidade começa ali a partir de 1500, 1453, com a queda de Constantinopla, e como nós vimos, vai mais ou menos até 1750, para alguns até 1800. A partir dali já é a idade contemporânea. Uma marca muito grande desse novo período da modernidade é o retorno ao justnaturalismo, que é a análise de uma ideia de direito natural. Retorna aqui esse justnaturalismo com muita intensidade, mas por influência agora do São Tomás de Aquino, que fez aquelas comparações entre direito natural, direito divino. Aí ele está entrando de novo. Pronto. Direito natural, direito divino, direito positivo, e muito influenciado pelo Aristóteles, ele faz uma grande sistematização do direito, e isso influencia também
Até hoje, o nosso estudo, só lembrar do Kelsen e daquela pirâmide kelseniana, em que uma regra advém de outra. Então, existe uma norma fundamental, dessa norma fundamental viria a Constituição, para alguns ela seria a própria Constituição, estaria lá no topo da pirâmide, e aí dessa Constituição é que viriam as leis complementares, as leis ordinárias, a partir dessas leis ordinárias viriam outras leis e por aí sucessivamente. Isso influencia muito, então, o pensamento, a sistematização do direito. Então, lá no direito, por São Tomás de Aquino, o direito natural, ele advém de uma lei eterna, que seria uma lei divina, que rege todo o universo, e essa lei natural é uma forma de expressão dessa lei eterna no nosso cotidiano, na nossa vida, na vida terrena, na vida no corpo físico, e o ser humano ele consegue perceber essa lei natural em alguns momentos, e quando ele percebe essa lei natural, quando ele percebe que existem regras que seriam de direito natural, que adviriam de uma lei eterna, ele teria por obrigação, teria como dever transformar essa lei natural em uma lei humana, ou uma lei positiva, que é a lei escrita, a lei positivada. Então, a lei humana é aquilo que existe em virtude da ordem natural das coisas, e que em última... a lei natural é aquilo que existe em virtude da ordem natural das coisas, e que em última análise possui um vínculo de origem com a lei eterna ordenadora. Por sua vez, a lei humana deriva da lei natural. Então, existe um sistema de derivação que a gente utiliza até hoje, quando a gente pensa naquela pirâmide das normas no direito brasileiro. Você lembra dessa pirâmide, Edilson? A gente conversou sobre ela na última aula. Lembro, sim. Quando vocês estudam constitucional, não é? Não tem uma pirâmide, aí a Constituição está lá em cima. A pirâmide de Kelsen. Pirâmide de Kelsen, isso. O Kelsen, quem estuda Kelsen odeia essa expressão, pirâmide de Kelsen, porque diria que o Kelsen nunca imaginou uma pirâmide. Alguém pensou, deu certo, funcionou, e acabaram atribuindo ao Kelsen essa pirâmide, mas ele nunca teria pensado numa pirâmide em si, não. Então, a lei humana, para o São Tomás de Aquino, ela deriva da lei natural, e a lei natural, por sua vez, deriva de uma lei eterna. Aí nós percebemos que há duas fases, portanto, dessa lei natural, que é o justnaturalismo. A primeira estaria relacionada com o justnaturalismo da Grécia. Pensa, os gregos, a gente viu que no primeiro momento eles estudam como filosofia os fenômenos naturais, então perceberiam que existiam regras naturais aplicáveis à vida e à natureza, bem vinculado à vida na natureza, né, a natureza das coisas em si. E na segunda fase seria um justnaturalismo do São Tomás de Aquino, muito fundamentado em uma lei eterna, uma lei divina. Então, o direito natural adviria de uma lei eterna. Essa segunda fase, para mim, isso aqui é o trabalho do KLS também, está errada, porque o que está descrito aqui, para mim, seria uma terceira fase, que é a fase agora do direito moderno, que é fundamentado, existiria um direito natural fundamentado na razão, fundamentado em um direito, em institutos de direito pensados universalmente. E não... por que para mim está errado? Porque o KLS ele não cita o direito natural do São Tomás de Aquino, mas o direito natural do Tomás de Aquino influencia drasticamente todo o pensamento humano a partir de então. E por quê? Porque esse direito natural ele tem que ser reconhecido a todos. O São Tomás de Aquino ele tem um pensamento muito à frente de seu tempo, lembrando que existia Inquisição, existia escravidão, existiam institutos muito cruéis de tortura, todos legitimados também pela Igreja. E o São Tomás de Aquino fala em igualdade, em direito natural, em justnaturalismo. Claro que, em certo momento, o São Tomás de Aquino ele precisa se conformar. E ele entende que todos os seres têm alma, mas alguns teriam privilégios em relação a outros, porque Deus assim quis.
E isso justificaria a sociedade ser da maneira que ela é. Mas já é um passo adiante do pensamento da época para falar em liberdades individuais, falar que todo ser tem alma, e se todo ser tem alma, ele tem uma própria natureza que deve ser respeitada. E ao falar que todo ser tem alma e que todo ser tem que ser respeitado, ele acaba impondo limites ao monarca, limites à igreja, e começa a se pensar em dignidade da pessoa humana e em liberdades individuais, em garantias individuais perante as classes mais altas, perante o Estado, perante o clero. Então é um trabalho muito importante do São Tomás de Aquino, porque para alguns pensadores atuais, ele inclusive leva se comparado com a ideia de Platão e de Aristóteles de cidadania do homem dentro do Estado o tempo todo, da pessoa como parte do Estado, da pessoa como um membro da política, como necessário para o funcionamento estatal, e essa ideia também é muito perceptível nos romanos, já que Roma dependia muito desse senso de comunidade, desse senso de participação, o direito natural do São Tomás de Aquino valoriza muito o indivíduo. E não apenas o indivíduo. O São Tomás de Aquino fala que os animais têm alma, que a vegetação tem alma, a natureza toda tem alma. O São Tomás de Aquino é quase um hippie, né, Edilson? Um ambientalista. Então, esse ser humano ele não é simplesmente parte de um Estado, é um ser dotado de alma e haveria níveis diferentes de seres e de almas e de desenvolvimento, e o ser humano ele é mais envolvido em relação aos outros seres da Terra por ter sido escolhido por Deus, então ele tem que ser mais respeitado, tem que haver um tratamento diferente atribuído ao ser humano. Então há uma valorização do ser individualmente considerado. Bom, na Escola de Direito Natural Moderno, ficou muito bonito esse trabalho de arte que eu fiz aqui, né, na semana passada. Olha só, a pessoa tem uma coordenação motora maravilhosa, né? Não sei como é que eu passei no exame para carteira de motorista até hoje, mas na Escola de Direito Natural Moderno, o direito seria sinônimo de justiça, pensando a ideia de direito ou pensando a ideia de justiça que age conforme a natureza das coisas, ou a natureza humana. E essa natureza humana, aqui, alguns falam, alguns autores afirmam que na escola do direito natural, a natureza humana seria puramente racional. Entendemos que em um segundo momento há um debate entre racionalistas e empiristas. A gente vai entender melhor isso. Não sei se é puramente racional. Existe uma corrente filosófica de grande relevância nessa época que dá muito valor à experiência, à vida prática, ao empirismo mesmo, a viver, ao invés de apenas racionalizar os fatos. Mas o que interessa aqui é que o direito natural agora ele está separado de uma ordem divina. O direito natural é um direito percebido pela razão humana como um direito, ou como direitos que eles não são bem, não é bem a expressão que eles são imanentes ao homem, ela não é extremamente correta. Mas é um conjunto de direitos que ultrapassa a mera positivação, que é perceptível ou que é sensível a todos, independentemente de sua positivação, independentemente da previsão na lei. Então passa-se a questionar a legislação, lembrando que pouco tempo depois, ali em 1776, a gente tem a luta pela independência dos Estados Unidos, e logo a seguir, em 1789, a gente tem a Revolução Francesa. E então mostra como a sociedade ela não se conforma mais com normas que simplesmente existem.
não se conforma mais com o status de coisa sem legitimidade. E aí a noção de direito natural está muito relacionada com legitimidade, com leis que se percebam justas, com normas que se percebam justas. Então, o direito natural ele ultrapassa o direito positivo. A gente já fez até um quadro comparativo aqui, né, entre direito natural e direito positivo. Quando se fala em axiologia, meus queridos, minhas queridas, a gente quer falar sobre principiologia daquele tema. Então, qual que é a principiologia relacionada a essa escola do direito natural moderno? Temos algumas prescrições que seriam universais. Deve fazer-se o justo e abster-se do injusto. Evita o mal e pratica o bem. Não faças aos outros aquilo que não queres que façam a ti. A gente viu que essa é a regra de ouro, do estoicismo, a regra de ouro também de várias religiões. A gente fez um quadro também comparativo das religiões e quase todas têm essa regra aqui, né? Não tratar o outro como você não quer ser tratado, ou o contrário, né? Tratar o outro da maneira que você desejaria ser tratado. Essa que evita o mal e pratica o bem influencia muito a responsabilidade civil até hoje. Deve fazer-se o justo e abster-se do injusto, também dentro da ideia de responsabilidade civil, do direito civil ou do direito penal, da responsabilidade penal. É muito clara a influência do direito natural moderno. Os pactos devem ser observados, ou seja, pacta sunt servanda, um princípio que foi o princípio central do direito civil durante muito tempo. O dano deve ser indenizado, a propriedade deve ser respeitada. Enfim, todos esses axiomas, todos esses valores, advêm, de certa forma, daqueles 3 primeiros que surgem neste momento da modernidade. Bom, agora a gente começa de verdade nossa aula com aquilo ali, tudo que a gente já tinha visto semana passada, inclusive por isso que está destacado. Vamos pegar a canetinha e marcar texto aqui e começar a nossa aula propriamente dita. Opa, mudou um pouquinho aqui. Não, tá bom. Bom, uma ideia, além do empirismo e do racionalismo, e dentro mesmo do racionalismo e do empirismo, uma ideia central que influencia a modernidade é o humanismo. O humanismo significa que o ser humano, o homem aqui é ser humano, tá? Ele passa a ser o centro da análise do pensamento. E mais do que isso, nós veremos com Kant e com Hegel, adiante, que passa a se analisar também como o ser humano adquire conhecimento. O conhecimento do ser humano passa a ser também fonte de análise da filosofia e da filosofia do direito. Então, o ser humano ele é cada vez mais colocado no centro da análise da filosofia. Porque se antes a gente analisava a natureza, agora a gente vai analisar nós mesmos. Vamos pensar o ser humano. É como se houvesse uma comparação, existe uma comparação com a Revolução Copérnica, né? O que o Copérnico fez? A gente viu o Nicolau Copérnico aqui também no início da submodernidade. Ele mostrou que a Terra, gira em torno do Sol, e não o contrário. Então, o Sol é o centro e a Terra gira em torno dele. Foi uma revolução muito grande para a astronomia. Só que o Pitágoras já tinha pensado isso lá na Grécia Antiga, né? Só que, por dogmas religiosos, era importante que a Terra fosse o centro do sistema em que a gente vive, o centro do universo, porque a Terra, o homem teria sido feito à imagem de Deus, então a Terra tinha que ser o centro do universo. E o Copérnico fala que não, o centro é o Sol, a gente gira em torno do Sol. Não é possível. Houve um grande debate, e acabou que a ciência comprovou que o Copérnico estava certo, né? Mas aqui a gente também passa por uma espécie de revolução copérnica na modernidade. Ao invés de analisar tudo que está em volta do ser humano, então ao invés do ser humano ficar rodeando a natureza, rodeando o universo, os problemas do universo, a partir da modernidade a gente começa a pensar o ser humano. Opa, peraí, a gente está focando da maneira errada. A gente está passando a analisar o exterior quando a gente nem conhece o nosso interior. A gente não conhece o ser humano. A gente não conhece a nossa percepção
Vamos estudar o ser humano para depois, ou então, pelo menos para ao mesmo tempo, a gente estudar o mundo que nos cerca. Então, a gente tem que mudar nosso foco de análise. Essa é a revolução copérnica que acontece na filosofia nesse momento. E que é muito claro no Immanuel Kant e no Hegel, que a Érica gosta bastante dos dois. Vou contratar a Érica para dar aula no meu lugar semana que vem, não outra. Então, aqui a gente se contrapõe mais fortemente ainda ao sobrenatural, porque nós queremos entender como nós percebemos a natureza, e não apenas a natureza em si. A gente quer entender o ser humano. E aí, o ser humano passa a ser o centro da análise. E passamos a ter mais aspirações de valorização da figura humana. Valorização da figura humana, independentemente da origem desse ser humano. Mas a vida vai ficando mais complexa. Então, a partir do momento que a gente tem o humanismo, principalmente na Inglaterra, você começa a discutir a escravidão. Fala, poxa, se a gente valoriza tanto o ser humano, como é que a gente pode aceitar a escravidão? Porque a escravidão não é só... A escravidão existe ao longo da história humana em diversos locais. Só que a gente já está tão desenvolvido que fica insuportável existir a escravidão da maneira que ela... De qualquer forma, né? Seja a escravidão do indígena, a escravidão do negro africano, a escravidão de inimigos numa guerra. Então passa, inclusive, no direito internacional a se pensar contrariamente à escravidão, porque se o ser humano é o centro da análise, são todos os seres humanos. Então, vamos lá, vamos entender melhor o que é o humanismo. Você consegue ler para a gente, Dilson? Sim. O humanismo é uma filosofia moral centrada no ser humano. O humanismo, com diversas correntes da modernidade, ainda hoje faz-se presente no cotidiano da filosofia contemporânea. Jean-Paul Sartre, né? É a referência que lhes indicamos como nome contemporâneo do humanismo. A sua obra, O Ser e o Nada, resume a concepção moderna do valor da vida. A última eu não consigo ler. Parece que é Valor da humano. vida humana. Valor da vida humana. Obrigado, Dilson. Então, o humanismo se faz presente até hoje, né? Até hoje a gente tenta entender o ser humano, se a gente tenta entender a nossa posição na existência, a gente tenta entender também o ser humano, como que o ser humano aprende, e foram desenvolvidas, inclusive, novas disciplinas e novas carreiras, novos cursos, novos ramos da ciência, por exemplo, psicologia, psiquiatria, pedagogia, tudo isso advém dessa forma de pensar o ser humano. Afinal, o que a pedagogia estuda? A pedagogia estuda as melhores ferramentas de aprendizado, como que a gente potencializa o aprendizado humano. A psicologia é o comportamento humano, né? A psiquiatria também, uma mais focada na ciência e no cérebro humano, na máquina cerebral humana, outra mais comportamental, mais psicológica, mais valorativa, trabalha muito os sonhos, né? O Freud trabalha os sonhos humanos. Então, o ser humano, como centro da análise, leva, inclusive, ao desenvolvimento de novas ciências. Ok. Falei um pouco de direito natural, falei na última aula também de empirismo e racionalismo, agora vamos voltar aos pensadores. Aqui, René Descartes. René Descartes, muitos falam Descartes, né? Mas eu percebo que os professores de mestrado e doutorado, normalmente eles falam Descartes, porque é francês, né? Então, fica aí a dica, mas fala do jeito que quiser, vocês são livres. Viveu pouco tempo, né? Viveu só 54 anos, poderia ter feito muito mais pela vida, mas o René Descartes, que é essa figura carismática, né? Um cabelo muito bonito. Quem foi o René Descartes? Vamos começar com o trabalho da Marilena Chauí falando sobre ele. Enquanto os gregos se perguntavam como era possível o erro, os modernos se perguntam como era possível a verdade. Gente do céu.
mas assim, é uma coordenação motora invejável. Os modernos buscam entender e explicar como as nossas ideias correspondem ao que se passa verdadeiramente na realidade. E para entender, então, o que os pensadores modernos eles querem? Eles querem entender se a gente tem condições de compreender a realidade. E para isso, ao invés de necessariamente ir estudar os fenômenos, nós vamos estudar o ser humano, a máquina humana, o corpo humano, o conhecimento humano, como que a gente processa o que acontece à nossa volta. Então há, sim, uma mudança muito grande, influenciada pelo humanismo, do centro de análise da filosofia e do que virá a ser a ciência. E o René Descartes ele tem um papel muito importante, porque ele cria uma metodologia para se chegar à verdade. Ele cria uma metodologia que deveria ser seguida sempre que a gente quisesse buscar a verdade sobre algum tema, algum assunto. Então ele examina causas e formas de erro, de conclusões, qual que é o melhor método para se chegar a uma conclusão. Então, apenas depois de passar por todo esse procedimento, é que o ser humano, e ele descreve esse procedimento, é que o ser humano adquiriria conhecimento verdadeiro. E propõe uma nova maneira, essa filosofia moderna, aqui representada pelo René Descartes, a parte, como eu falei para vocês, de uma maneira de pensar completamente diferente. Eles trazem hipóteses e começam a refutar hipóteses. Olha, a Terra está no centro do universo. Essa ideia está imbuída na sociedade. Beleza, vamos refutar essa hipótese? Vamos. Eles tentam refutar a hipótese. Conseguiram refutar a hipótese? Conseguiram. Então, aquilo dali não é a verdade. O Sol está no centro racionalmente, tá, pessoal? Racionalmente, não religiosamente, de maneira racional. Utilizando matemática, utilizando física, utilizando... dessa época, por exemplo, o Isaac Newton, eu não sei se eu já falei para vocês, eu acho que eu vou falar, você que é esse cara chato que fica falando que já viajou, eu não quero ficar sendo chato falando que viajou a outros lugares, não, mas acho que eu comentei com vocês que eu fui na Inglaterra, no final do ano passado. E acho que de tudo, eu fiquei, assim, todo mundo tem condições de ir, tenho certeza, financeira e tal, mas eu tive a sorte porque minha cunhada mora lá, e meu cunhado, então eu podia ficar na casa deles muito tempo, e a Inglaterra é pequena, então você pode ir para um lugar e voltar no mesmo dia, então dorme só um dia fora e volta. E acho que a experiência mais marcante da minha vida inteira, talvez, né, depois de ver vou falar que o casamento foi primeiro, porque senão minha esposa me bate, ela está aqui do lado, viu? Aqui do quarto do lado. Mas então, depois do casamento, foi ir lá na Universidade de Cambridge, pessoal. Nossa, se um dia vocês tiverem oportunidade, vai lá. Tem lá, é muito bonito mesmo. Tem um lago que você anda de barco e tal, num rio, né, que passa pelas universidades, pelas faculdades. E aí eu fiquei muito arrepiado, eu fico até agora. Eu cheguei lá em um dos colleges, que ao mesmo tempo que a faculdade é república, depois eu acho que eu já expliquei isso para vocês, mas se quiser eu explico de novo quando a gente tiver aula presencial. Tem a macieira, que seria a macieira descendente da macieira, segundo a lenda, foi fundamental para o Newton desenvolver as teorias dele, da gravidade. Né? Ele estaria estudando embaixo de uma macieira, caiu uma maçã na cabeça dele, ele começa a pensar as teorias, as três leis da física, né? As 3 leis da gravidade. E a macieira está lá, plantada na frente de onde ele morou e de onde ele ensinou. Aquilo dali para mim foi muito marcante, então é muito interessante fazer esse tipo de viagem, eu gosto muito. Claro que eu gosto de ir para bar também, mas aí você pode fazer uma coisa de manhã e outra de noite. Então o Newton também ele é desse momento, e por isso que a gente tem uma explosão de conhecimento se comparado com a Idade Média. Esse final de semana até passou na Globo aquele filme que o cara quer ser Deus, Todo Poderoso, né, do Jim Carrey. Aquele filme é bom pra caramba. E em uma das partes, a pessoa que representa Deus, que é o Morgan Freeman, ele fala que precisava tirar férias. Aí
o Jim Carrey pergunta para ele, mas você tira férias? Deus tira férias? Aí ele responde, você nunca ouviu falar da Idade Média? É interessante, né? Porque foi um período que, se a gente comparar com o anterior e com o posterior, existe sem dúvida, existe conhecimento ali, existe produção de conhecimento, tanto que o São Tomás de Aquino é dessa época, o Averroes é dessa época, só que para o mundo ocidental, a gente produziu muito pouco se comparado com as outras épocas. A gente, os ocidentais, os europeus ocidentais, se preocuparam muito com o militarismo, foram muito belicosos, eram muito guerreiros nessa época, muito centrados em guerra, né? Então ele fala que tirou férias na Idade Média. E é interessante se a gente pensar pelo aspecto da filosofia, porque a gente passou muito rápido por Idade Média, porque a gente tem pouco se comparar com a Idade Antiga e se comparar com a Idade Moderna e com a Idade Contemporânea. Mas então eles passam a refutar hipóteses, e o Newton também o faz, né? Eles partem de preconceitos e de senso comum, de ideias comuns, e começam a testar essas ideias, começam a testar as explicações e começam a testar o que a gente chama de dogmas. Então vamos testar esse dogma, vamos ver se é verdade. Bom, aqui, não funcionou. Essa explicação que esse dogma nos concede sobre dia e noite não funcionou. Então, temos que desenvolver uma nova teoria. Refutamos essa hipótese, vamos trazer mais hipóteses. Então, eles passam a trazer hipóteses e testar essas hipóteses. E, para isso, tem que criar problemas, criar perguntas que devem ser respondidas. Que tipo de pergunta? Esse aqui é o maior exemplo. Enxergamos o mundo como de fato ele é? Como provar que a existência não é uma grande ilusão? E aí eu estou estudando filosofia, e minha esposa começa a ficar muito irritada com as respostas que eu dou para ela. Porque acho que como não está tendo futebol, eu estou jogando muito videogame, jogando futebol. E lá eu sigo um modo que eu sou o técnico, o presidente do time e o jogador, né? Então eu faço tudo ao mesmo tempo. Eu negocio o jogador, eu treino os jogadores, escolho o time, jogo. E aí ela tá assim, você tá ficando tempo demais no videogame, você tem que voltar para a vida real. Eu falei, se eu fico mais tempo no videogame do que trabalhando, será que o videogame não é a minha vida real? E essa aqui é só apenas uma ilusão que eu criei? Aí ela tem vontade de me matar, né, Edilson? Com certeza. Com certeza, né? Eu falei com ela, se comparar o tempo que eu passo sonhando, o tempo que eu passo jogando videogame e o tempo que eu passo trabalhando e conversando com você, com certeza o que eu menos faço é trabalhar e conversar com você. Então, qual é a vida real? E aí, claro que esse tipo de pergunta leva a crises no casamento, porque a esposa não quer suspeitar que o marido está ficando doido na quarentena, ainda mais o marido que acabou de provavelmente ter Covid-19, né? Ela fica pensando naquele seguro de vida que ela perdeu se o marido tivesse morrido. Então, a partir dessa maneira de enxergar o mundo, nós temos o trabalho de grandes pensadores, como John Locke, o David Hume e o Immanuel Kant, ou Kant, né, que é alemão. Na verdade, ele é prussiano, não existe Alemanha ainda. No final da vida dele, não, está longe de existir Alemanha ainda. Então, depois a gente vai trabalhar muito esses caras. E esses dois aqui, John Locke e David Hume, são empiristas. E aqui na escola, a gente não trabalha tanto os empiristas. Por quê? Os empiristas, eles são de origem anglo-saxã. E a nossa história, o nosso estudo de história, ele é muito centrado na Europa continental, muito influenciado pela França, por Portugal, pela Espanha, pela Alemanha, e pouco pela Inglaterra. Só que hoje em dia a gente se aproxima cada vez mais desses trabalhos, dos trabalhos dessas pessoas, né? dos empiristas, dos anglo-saxões, dos ingleses, porque o mundo é anglo-saxão, né? Desde 1750, pelo menos. A Inglaterra foi a grande potência, e depois a Inglaterra e os Estados Unidos. Então o mundo querendo ou não, é muito influenciado pela cultura anglo-saxã e por essa visão empirista de mundo. Mas o René Descartes, então, voltando, que é francês, ele estabelece alguns passos para o conhecimento verdadeiro. Primeiro, você tem que ter uma evidência de um fenômeno. E uma vez que há uma evidência, você só pode aceitar uma verdade se ela for auto-evidente, sem margem para dúvida. E aí começa aquele pensamento, eu existo?
Será que eu existo? Por que que eu posso dizer que eu existo? Aí ele chega a uma conclusão que a gente já viu, que é, se ele duvida que existe, é lógico que ele existe. Porque se ele não existisse, ele não teria dúvidas. Então, isso é uma verdade autoevidente. Tá bom, mas então tem uma evidência. Há evidências de que ele existe. Opa, eu posso existir, porque eu tenho sensações, porque eu estou pensando sobre minha própria existência, porque eu estou pensando sobre a existência do outro. Então, vamos analisar se eu realmente existo. Então, ele divide a análise em algumas partes. Divide aquele objeto de análise em algumas partes para chegar a conclusões. Depois que ele analisou cada uma das partes daquele processo, isso é muito comum, a gente vê isso muito nas ciências naturais e nas ciências exatas, né? Dividir tudo em partes e analisar cada uma das partes. Então, a minha irmã está fazendo doutorado em engenharia de bioprocesso. É complexo, né? É tipo uma engenharia química, só que utilizando reagentes bacterianos. Vai ser muito utilizado na indústria farmacêutica ainda. E ela tem que fazer experimentos. Então, quando ela vai fazer experimentos, ela pega uma evidência, olha, vou pegar essa bactéria, quero saber qual a função dessa bactéria em relação a uma possível cura daquela doença. Então, ela divide em partes aquilo. Primeiro, vamos analisar como a bactéria reage em tal ambiente. E aí vai fazendo diversas análises. Depois que ela fez todas essas análises individuais, ela parte para uma síntese. Então, ela vai conduzir essa ordem de pensamentos, né? Você pode fazer uma síntese a partir de uma classificação temporal ou do mais fácil ao mais difícil. Então, você pega com o básico. Imagina um artigo científico. Como que é um artigo científico? Você vai do mais básico para o mais difícil. Imagina uma aula, um semestre de aulas. Como que foi o nosso semestre aqui? A gente foi do mais básico para o mais difícil, não é verdade? A gente começa lá com os pensadores gregos. Pitágoras estava lá na Grécia Antiga, olhando para as estrelas e pensando, poxa vida, será que Zeus realmente criou isso tudo? Será que Zeus está ali no Olimpo? E começa a se pensar a filosofia, começa a filosofar. E agora vai ficando mais complexo. Para ser muito sincero, é tão complexo agora que eu tenho muita dificuldade de explicar para vocês, a partir da próxima aula, Kant e Hegel. Por isso que eu vou precisar da Érica. Ô, Érica, vou precisar que você supere essa sua timidez, por gentileza. Depois você se manifesta aí se você pode ajudar a gente nas próximas aulas, porque é muito difícil. E uma vez que você faz essa síntese, você passa a enumerar conclusões e a enumerar os resultados da sua análise. Então, você revisa o que você escreveu e percebe se há omissões, se há lacunas e se há conclusões verdadeiras. Assim é o método cartesiano. O método cartesiano que vem do René Descartes. Qual que é o objetivo dele? Buscar verdades. Buscar verdades que seriam eternas, estáveis, universais. E para isso, existiriam dois métodos, ou duas metodologias. O empirismo e o idealismo, ou empirismo e racionalismo puro. A gente vai ver. A gente já viu a diferença de um para o outro, mas para o René Descartes, o que importa é o pensador, o ser pensante, o ser cognoscente. Ele tem uma obrigação de buscar a verdade indubitável, a verdade inquestionável. Esse é o trabalho da ciência, vocês concordam comigo? Só que uma vez que se chega a essa ideia, outros pensadores subsequentes vão falar o seguinte: mas espera aí, René Descartes, existe verdade inquestionável? Existe verdade indubitável? A ciência não nos mostraria que a todo momento a gente supera um pensamento anterior, ou a gente evolui de um pensamento anterior? De alguma forma, a ciência mostra isso mesmo. Até a história ela é contada de formas diferentes, né? A história que a gente sabe é uma, mas porque é aquela informação que pretendem que cheguem até nós. Mas será que aquela história é o que realmente aconteceu? As ciências naturais e as ciências exatas também. O Einstein, em certa medida, ele se contrapõe às ideias do Isaac Newton, que durante muito tempo foram incontestáveis. E teremos pensadores que vão se contrapor às teorias do Einstein.
E isso a gente vê na economia o tempo todo também. Então, no direito nem se fala, né? No direito existem inúmeras teorias, inúmeras doutrinas para tudo, para qualquer ponto do direito. Ó, existe a doutrina majoritária, a doutrina minoritária, existe, entre elas existe a doutrina nova, a doutrina sintética e por aí adiante. Tudo no direito tem muitas doutrinas. É por isso. E, na verdade, é por isso que alguns pensadores começam a questionar o René Descartes, ou as conclusões do René Descartes, ou o objetivo do René Descartes de alcançar uma verdade absoluta. Será que existe verdade absoluta? Ou melhor, será que o ser humano é capaz de alcançar uma verdade absoluta? Então, o que o René Descartes entende por verdade indubitável e o que o material do KLS traz para a gente sobre o René Descartes? Vamos ver. Embora Descartes afirmasse ter encontrado um caminho seguro para a aquisição de verdades científicas indubitáveis, recorrendo unicamente ao pensamento, sem necessidade de experiências, o empirismo vai se contrapor ao racionalismo, sobretudo a convicção de que temos ideias inatas e de que o conhecimento se encontra em nossa mente. Sobretudo a. Então, mais uma vez, pessoal, o René Descartes ele utiliza uma metodologia que seria uma metodologia lógica, racional. Não sei se vocês já estudaram raciocínio lógico, então, mas tem até uns esquemas de aprendizagem, então, mas no raciocínio lógico você chega a conclusões sem necessariamente ter vivido aquela experiência, sem necessariamente ter realizado uma experiência, mas sim através daquele esquema de proposição 1, proposição 2 e resultado. Uma relação entre proposições, uma relação entre ideias. É quase que uma fórmula matemática envolvendo ideias. A partir desse concatenamento de ideias, você chegaria a conclusões. De acordo com o material, o René Descartes entende que não precisaríamos, portanto, de experiências práticas para chegar a conclusões científicas indubitáveis. E o empirismo, a escola empírica, então ele seria um racionalista, porque ele está fundamentado apenas na razão pura. Já o empirismo, ele se contrapõe a essa razão pura, principalmente entendendo que ele se contrapõe principalmente a essa convicção de que temos ideias inatas de que o conhecimento se encontra em nossa mente. Quem que tinha esse posicionamento? Os pensadores antigos gregos, né? Os gregos, lembrem-se da maiêutica dialética do Sócrates. Sócrates falava que o conhecimento estava dentro de cada um e que a partir do diálogo, a partir do desafio, a partir de perguntas que ele lançasse aos alunos, os próprios alunos chegariam à conclusão. E o Platão também entende assim, né? Existe conhecimento que a gente perde quando vem para o mundo terreno, a gente sai do mundo das ideias e vem para o mundo sensível, e tem um conhecimento profundo na nossa alma, um conhecimento profundo na nossa mente, que nós precisamos despertar, que para vir para o mundo sensível a gente teria feito um pacto com aquelas entidades que nos dão uma poção, a gente bebe e esquece tudo que está no mundo das ideias. E que a função do pensador, a função daquele ser que teoricamente seria mais evoluído intelectualmente, ele tem que captar essas ideias. Parece absurdo, pessoal, mas eu vou falar. Existem muitas teorias que questionam como a gente enxerga o mundo. Esse mundo, principalmente a noção de tempo e de espaço. Teorias da física, isso aqui não é metafísica, é física. E para essa teoria, os grandes gênios da humanidade seriam pessoas que conseguiriam captar, de alguma forma conseguiriam se desprender desse senso de pertencimento ao tempo atual e captar ideias que serão ideias já consolidadas no futuro e desenvolver essas ideias no mundo presente. E que, de alguma forma, se a gente não vivesse nesse mundo com a noção de tempo que a gente tem, nós nos abriríamos a conseguir receber essas ideias que teriam sido produzidas no universo. Enfim, é difícil, mas é uma forma de pensamento atual, inclusive
teorias físicas tentam explicar esse posicionamento que é metafísico também, né? Não deixa de ser metafísico. E que tem por base o pensamento do Platão, daquele mundo das ideias. Então, o pensamento de Platão está influenciando até hoje a vida humana. Bom, existiriam, a partir dessas distintas concepções de conhecimento, de forma de produção de conhecimento, também diferentes sistemas legais. O empirismo, ele é muito marcadamente vinculado a common law. E o racionalismo a civil law. Racionalismo ou idealismo, né? Idealismo porque está no mundo das ideias, no mundo do pensamento. E por que a common law está vinculada ao empirismo? Porque a common law, que é o sistema anglo-saxão de direito, ele valoriza muito a experiência, ele valoriza muito a jurisprudência. Então vejam que um pensamento filosófico, uma maneira de enxergar a produção de conhecimento, valoriza, é determinante, inclusive, para se determinar como vai ser desenvolvido todo o sistema jurídico daquela sociedade. Então, um mundo empirista, que é o mundo anglo-saxão, tem uma maior valorização da jurisprudência, há uma maior valorização dos casos concretos. Vocês já estudaram essa diferença entre common law e civil law, não já estudaram? Isso é uma pergunta. Todo mundo ligou o computador e saiu. Já estudamos, já. Já estudaram? E o que você se lembra, Vânia? Já. O common law é lei comum, mas baseado nos costumes, não é isso? Nos costumes e na jurisprudência. Jurisprudências. E civil law é na lei mesmo. Isso, então, na lei, que é o nosso você consegue perceber como que esse sistema da common law se aproxima de um empirismo? Porque o costume é aquilo que a gente faz tradicionalmente, é aquilo que a gente faz no dia a dia, não é? É a prática, não está previsto em lugar nenhum, é a prática do dia a dia. Então, vejo que essa ideia de empirismo influencia muito a common law. E, por outro lado, o racionalismo a civil law. Porque é tentar imaginar, é tentar prever situações futuras e cercar-se de normas imaginadas, criar normas a partir da imaginação ou da razão do legislador. O legislador percebe que ele tem que cercar toda a sociedade. Olha, toda a vida em sociedade. Vai acontecer isso, isso e isso, então vamos prever uma norma para isso. Vai acontecer isso e isso, vamos prever uma norma para aquilo. E por isso que se fala que a civil law está muito ligada ao racionalismo, porque é tentar racionalizar, tentar imaginar situações e prever normas para aquilo. Por outro lado, a common law percebe que os juízes terão um papel mais determinante, já que eles vão analisar os casos concretos. Hoje em dia, acaba que tem uma aproximação de um lado e do outro. Tanto os anglo-saxões se aproximam da civil law, principalmente por causa da globalização, quanto nós nos aproximamos da common law, porque percebemos que esses códigos muito fechados, eles acabam ficando obsoletos muito rapidamente. Além disso, na civil law, há uma tentativa de subsumir o caso concreto à norma. A idealização do trabalho do juiz e do legislador, como se o legislador conseguisse cobrir, conseguisse prever todas as inúmeras possibilidades da vida. E o juiz, por sua vez, ele vai ter que fazer um raciocínio de aplicação de certas normas previstas na lei àquele caso concreto. Por isso que ele seria mais racionalista, quase um procedimento matemático, e foi muito criticado por um justo filósofo brasileiro, o Miguel Reale. Ele fala que as normas brasileiras estavam se aproximando disso. Daqui a pouco a gente não ia precisar de juiz, bastava de um computador. Um computador ia fazer o trabalho de todos os juízes, se fosse somente aplicar a norma ideal para aquele caso concreto. É muito mais do que isso, porque o legislador, fazer justiça é muito mais do que isso. O legislador começa quando o legislador ele não tem condições de prever todas as situações da vida, e a vida ela é muito complexa. Existem interesses diversos.
casos muito semelhantes podem ter decisões completamente diferentes, a gente sabe, porque os interesses envolvidos, as razões envolvidas podem ser muito diferentes. Então, há um intercâmbio cada vez maior entre eles, mas percebam que, quando a gente fala em empirismo e racionalismo, eles não estão muito longe da nossa ciência, que é a ciência jurídica. Influenciam a nossa vida, influenciam a nossa profissão diretamente. Vocês já ouviram falar na expressão tábula rasa? Tábula rasa é uma expressão em latim que significa quadro vazio. Para o empirismo, o conhecimento humano, quando a gente nasce, nós nascemos com a tábua rasa, com o nosso quadro de conhecimento vazio. E é principalmente a partir da experiência que nós adquirimos conhecimento. Isso é interessante porque eu passei a observar a minha cachorrinha, falando sobre o empirismo. Eu acho que o cachorro, de alguma maneira, ele pensa de alguma forma. E eles têm personalidade, né? Os animais têm personalidade. Você pode comprar 2 cães da mesma raça e eles vão desenvolver manias completamente diferentes um do outro. Eu não estou falando de instinto, não. Estou falando de mania no dia a dia. A minha cachorrinha, quando eu me aproximo, ela é da raça Shih Tzu. A minha cunhada tem uma também da raça Shih Tzu. Quando eu me aproximo da cachorrinha dela, ela vira a barriga para fazer carinho na barriga dela. A minha cachorrinha, se eu me aproximo, ela põe a patinha em cima da cabeça para eu fazer carinho na cabecinha dela. Então ela gosta de uma coisa, a outra gosta da outra. Para mim, isso é uma forma também de mostrar a personalidade do animal. Tá? E eu comecei a observar, por mais que ela, para mim, ela entende algumas coisas em raciocínio de certa forma, mesmo que seja um proto-raciocínio, mas os animais aprendem muito com a experiência. E eu lembro que quando ela caiu na piscina, ela caiu uma vez na piscina lá na casa do meu sogro. Nunca mais. Ela até chega perto da piscina, mas ela sabe, e ela fica com a patinha lá para trás, a patinha de trás esticada. Ela sabe que se ela chegar perto demais, ela pode cair, e ela não gostou de cair na primeira vez. Então, ela aprendeu com aquela experiência. E nós, seres humanos, de uma forma mais desenvolvida, mais complexa, a gente também utilizaria a experiência para aprendizado. Deixa eu fazer uma pergunta para você, sem crítica, tá? Quero que vocês sejam sinceros. Alguém aqui estuda ou tem pretensão de estudar para concurso? Qualquer concurso. Eu tenho. Ô, Vânia, então você já ouviu falar naquela metodologia reversa de estudo? Uma metodologia muito baseada no empirismo, na experiência. Por quê? Seria você a parte principal do seu estudo seria fazer questões, mesmo você nunca tendo estudado aquele tema. Sei. Claro, você faz a questão, provavelmente você nunca estudou, você vai errar, e aí você vai buscar entender por que você errou. Mas é muito mais baseado na experiência do que no estudo prévio. É muito mais próximo de um empirismo. Concorda? Certo, concordo. Então, é a influência também dessa filosofia moderna do processo de conhecimento atual. Você ia falar alguma coisa, Dilson? Não. Não? Não quer falar sobre isso? Então tá Acho que bom. o objetivo de estudo é um dia um concurso público, né? Você acha, Dilson? Eu acho que é uma grande maioria, sim, professor. Eu já tive muito esse objetivo, eu não sei se eu tenho mais, não. Depois eu vou até perguntar para todos os meus alunos o que eles acham das aulas. Eu sei que, independentemente da disciplina, porque eu sei que muita gente não gosta de filosofia. Eu sempre quis concurso também e tal, mas eu estou achando que eu vou acabar fazendo doutorado agora e vou me dedicar apenas à docência mesmo. Vou ser mais feliz assim. Bom, principais expoentes do empirismo. Nós temos o Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, George Berkeley, e a gente vai focar nesse momento em 2, no David Hume e John Locke. Acho que nós veremos Hobbes também, mas principalmente o John Locke e o David Hume. Adiante, tá? Porque antes dele a gente vai voltar para o justnaturalismo, porque eu fiz esse pulo para explicar a importância do empirismo, e acaba que o racionalismo e o empirismo, eles
eles analisam o justnaturalismo. São métodos, método racional e método empírico. São métodos de pensamento, métodos de análise de um conceito, que é esse conceito, de uma ideia central, que é essa ideia de justnaturalismo. E esse primeiro senhor aqui que vos aparece é o Hugo de Groot, ou Hugo Grotius, ou Hugo Grotius. Vocês conhecem o Hugo Grotius? Vocês sabem quem foi o Hugo Grotius? Vocês que gostam de internacional? Não querem falar sobre isso? Tudo bem. O Hugo Grotius, ele é um holandês, na época que, se não me engano, na época que a Espanha ainda dominava os Países Baixos, e ele é muito... Ele é considerado por várias pessoas como o pai do direito internacional. E o direito internacional surgiria das ideias do Hugo Grotius de justnaturalismo, ou de direito aplicável a todos, a todas as nações, a todos os estados. Lembrando que é aqui, na era moderna, que surgem os estados que a gente chama de estados modernos. E com o surgimento dos estados, surge também muita rivalidade entre esses estados. Surge o nacionalismo exaltado, que vai ter seu ápice lá na Segunda Guerra Mundial, e que faz a gente, inclusive, repensar esse sistema de estados. E um acontecimento na modernidade foi muito importante para o desenvolvimento desse sistema de estados modernos, que foi o Tratado, a Paz de Westfália, né? Melhor, eu ia falar o Tratado de Versalhes, mas é a Paz de Westfália, no século XVII. Aí vocês estudam a Paz de Westfália de Onnesbruck, principalmente, né? Lá em Direito Internacional. Vocês estudaram a Paz de Westfália, não estudaram com o meu querido amigo Tiago Zanella? Não querem falar sobre isso? Não lembro. É logo no início, mas não tem problema não. Quais são os grandes nomes dessa escola do direito natural moderno? Hugo Grotius, Samuel Pufendorf, John Locke, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes e John Locke, que estão também dentro dos empiristas. Então vamos começar o Hugo Grotius e depois a gente faz um intervalo, tá bom? Vamos lá. Opa, isso aqui tá voltando. A gente já viu esse humanismo. Quem foi o Hugo Grotius? Deixa eu ler um pouquinho sobre ele. É muito importante, pessoal, para entender o pensamento desses filósofos, saber um pouco da biografia deles, porque os fatos das suas vidas, os fatos que acontecem na vida deles, influenciam muito o pensamento que eles desenvolvem. Segundo Strauss, que é um historiador, a escola do direito natural moderno foi, em parte, uma reação à absorção da lei natural pela teologia. Daí se entende como propunha Tomismo. Tomismo é a escola do São Tomás de Aquino. Daí se entende o argumento de Grotius de que, mesmo que Deus não existisse, o direito natural permaneceria intacto, pois ele deriva de princípios intrínsecos ao homem. O homem, de acordo com René Descartes, pelo menos o René Descartes, chega à conclusão de que ele existe. Então, o homem existe. Deus, a gente não conseguiu comprovar ainda a existência naquelas hipóteses, né, refutando hipóteses. A gente não conseguiu comprovar matematicamente, ou por A mais B, ou de maneira racional, que Deus existe. Então, o Hugo Grotius fala o seguinte: se o direito natural ele é aplicável ao homem, e nós conseguimos comprovar que a existência humana não é uma ilusão e o homem existe de verdade, o direito natural se aplica ao homem. Então, o direito natural também existe, porque todos nós temos um senso de direito natural. Agora, ele existe independentemente de Deus. Então, ele existe independentemente do trabalho que desenvolveu o São Tomás de Aquino. Essa é a ideia aqui do Strauss. É porque a evolução do pensamento é quase sempre um diálogo. A partir do São Tomás de Aquino, é quase sempre um diálogo, porque o São Tomás de Aquino retoma a produção, a maneira de produzir conhecimento do Aristóteles, que é trazer pensadores de outros momentos e concordar ou refutar a ideia deles. São Tomás de Aquino faz isso, e a partir de então quase todos os acadêmicos, os pensadores fazem isso. Tanto é que quase todos os livros, se vocês viram um livro de doutrina mesmo, vocês vão ver que a doutrina, o doutrinador, o jurisconsulto, ele lança uma ideia própria, e aí ao lançar essa ideia própria, ele combate ideias
de outros pensadores daquela disciplina. Ele pode ser constitucional, civil, internacional, mas enfim, ele utiliza o pensamento de outros para dialogar, para te convencer que a ideia dele, que a visão dele é a melhor. E a partir do São Tomás de Aquino isso virou praxe. É muito comum, é o modelo utilizado. E o Hugo Grosso o fez ao alegar que mesmo que Deus não existisse, o direito natural permaneceria intacto. Então, para a escolástica do São Tomás de Aquino, o papel do direito seria incorporar a lei divina à lei humana, seguindo todo aquele procedimento de lei eterna, lei natural, lei humana ou lei positiva. Ficou fora de formatação aqui, eu peço desculpas, depois eu vou até ver por quê. Já para o Hugo Grosso, o direito natural existiria mesmo que Deus não existisse, ou ainda que Deus não cuidasse das coisas humanas. Porque ele também não poderia afirmar assim, bem claramente que Deus não existia, porque era muito arriscado nessa época. O Hugo Grosso ele nasceu na Holanda, como eu falei para vocês, no que hoje é a Holanda, né? Antes era Países Baixos só, no ano de 1583, então é um momento em que a humanidade está em êxtase com o descobrimento do novo continente, que é a América, com o descobrimento das novas terras. E isso faz com que o ser humano tenha que repensar o seu conhecimento e repensar a sua existência, porque esses povos americanos, eles tinham... A gente fica com a imagem do índio brasileiro, que o índio brasileiro era pouco desenvolvido, mas tinha sociedades muito desenvolvidas na América. E de maneira diferente dos europeus, né? Cidades muito complexas, a vestimenta era diferente, a língua era diferente, mas em astronomia, muitas vezes os índios americanos estavam mais avançados do que os europeus. Isso tudo faz a gente repensar, falar, poxa, nós imaginávamos que a Europa era o centro do mundo e que a Terra era o centro do universo, e agora a gente descobre que tem ali um continente que nós nem imaginávamos. Um continente repleto de novas sociedades, de novos povos, de novas riquezas. Então, nosso conhecimento é muito limitado. Nós precisamos produzir conhecimento. A descoberta da América foi um impacto muito grande e, a partir do século XVI, o ser humano passa a buscar o conhecimento, o desenvolvimento do conhecimento, porque ele percebe que ele está um pouco estagnado. Oi, voltei. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim, professor. Tive um problema aqui com a internet caiu. E a principal obra do Grosso é De Iure Belli Ac Pacis, então é sobre o direito da guerra e sobre a paz, com base no direito natural. E esse trabalho dele dá origem ao que seria conhecido como a disciplina de direito internacional. E da mesma forma que Córdoba é uma figura importante, um personagem importante no trabalho do Averroes, porque Córdoba era uma cidade efervescente no século XV, Delft seria o berço de uma civilização que foi muito importante no século XVI, no século XVII, no século XVIII, que é a civilização holandesa. A Holanda, pessoal, é um conjunto de pântanos. A Holanda ela está abaixo do nível do mar. Ela tem que ter... Eles usam dicks, né? Eles fazem comportas, eles fazem como se fosse... Aqui a gente faz... A gente utiliza dessa tecnologia para produzir energia quando a gente faz barragens. Lá eles fazem barragens para evitar que o mar entre na terra, para eles alcançarem mais terras. Eles aterraram vários pântanos. Então, é difícil produzir alguma coisa na Holanda. Então, a Holanda ela tinha que viver de comércio.
eles eram muito bons navegadores, comerciantes, então eles viviam do comércio, eles estavam bem localizados ali no meio da Europa, mas mais para o norte, eles faziam um meio de campo ali entre os produtores da Europa. É por isso que muitos institutos bancários, o direito internacional também surge na Holanda. É uma sociedade muito cosmopolita. E Delft, que é a cidade onde ele nasceu, seria esse berço da civilização holandesa, e o Hugo Gross foi muito influenciado por essa cultura comercial, por essa cultura cosmopolita de contato com outros povos. E, bom, como era uma cidade comercial, ela tinha que ser protegida, tinha que proteger, como eles não produziam quase nada nos campos, os campos holandeses não eram muito férteis, eles escaparam um pouco daquele esquema do feudalismo, de cercar terrenos gigantescos e produzir ali, né, como se fossem grandes produtores rurais. Então, houve o predomínio das cidades nessa região da Holanda, mesmo na época do feudalismo. E se há um predomínio das cidades, há uma convivência muito grande entre as pessoas, um conceito muito arraigado de comunidade. Essas cidades, elas e tratados comerciais e militares para evitar a invasão de outros povos. E aí surge a ideia de soberania ou de autonomia das cidades holandesas no pensamento do Hugo Gross e de outros pensadores da época, com certeza também ali da região, né? Mas o Hugo Gross é o mais famoso deles. E percebo que a cidade, essa vida na cidade, ela é muito relevante para o ser humano. Ela leva o ser humano a se desenvolver. Porque as cidades da Itália, do norte da Itália, do centro e do norte, né, Siena, Turim, Milão, Veneza, foram muito importantes também para a gente sair da Idade Média e alcançar o Renascimento. Porque uma vida na cidade é muito diferente de uma vida no campo. A vida na cidade ela é mais complexa. A vida na cidade demanda mais... Você tem mais relações com mais pessoas diariamente, você tem mais conflitos diariamente, você tem que elaborar contratos porque tem menos espaço, é mais difícil manter a propriedade, as pessoas se opõem de maneira maior à utilização da força, eles querem utilização de regras, então as pessoas podem criar associações, enfim, a vida na cidade é mais complexa que a vida no campo. Ela demanda uma conformidade maior e uma troca de ideias, de experiências maior. Então, a doutrina do Gross, do justnaturalista, ele quer uma autonomia do pensamento racional em relação à teocracia. A teocracia é enxergar Deus como centro do pensamento. Então, ele se aproxima do humanismo, se afasta da teocracia. De alguma forma, reflete esse desejo de autonomia das cidades holandesas, principalmente da sua cidade de Delft. Qual que é a influência do método dedutivo do Descartes aqui? Você consegue ler o trabalho aí para a gente, meu caro Edilson? Influência do método dedutivo. Portanto, não há nada de arbitrário no direito natural, como não há arbitrariedade na aritmética. Os ditames, né? Os ditames da reta razão são o que a natureza humana e a natureza das coisas ordenam. Isso. Então não há nada de arbitrário no direito natural. Ele é fruto da razão e ele é fruto da percepção da razão humana sobre a natureza das coisas. Concluindo, é essa ideia que está na raiz das modernas declarações de direitos humanos. Declara-se não o que é oculto e imperceptível, mas é o que é de fácil acesso à razão humana. Então, a ideia de direito natural teria levado, inclusive, à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que é muito criticado por alguns pensadores de direitos humanos. Eles acham que deveria ter sido mais amplo. Bom, mas o Gross ele tem um trabalho muito importante em direito internacional. Ele seria um dos fundadores da disciplina, junto com Francisco de Vitória, que é um espanhol, e também com o Vatel. E o Hugo Gross, como que ele seria importante, qual a importância dele para o direito internacional e como que o justnaturalismo influenciou a criação do direito internacional?
Para o Hugo Gross, o direito internacional seria um reflexo de lei natural de convivência entre as nações. Se a gente tem princípios básicos de convivência entre as pessoas, sendo as nações ou os estados conjunto de pessoas, teríamos também princípios básicos de de convivência entre aqueles estados. E ele busca alguns princípios lá no direito das gentes, que é o direito romano, que é um trabalho de direito romano, e que representaria um fragmento do direito natural. Dentro do direito internacional, o Hugo Gross prevê como instrumentos, além dos costumes, os pactos, os tratados. Lembrando que, como um holandês que cresceu na cidade de Delft, que era uma cidade comercial, e que depois se instalou em Haia, que era uma cidade relevante, em um país essencialmente comercial e prestador de serviços, a vida do Hugo Gross era permeada de contratos. Então, ele enxerga nos tratados ou nos pactos internacionais o melhor instrumento de realização desse direito internacional. E os pactos, os tratados internacionais, nada mais seriam do que contratos firmados entre essas nações. Então, muito influenciado pelo contratualismo típico da Holanda, o Hugo Gross é de que os tratados seriam a base das relações entre as nações e indivíduos, entre nações seriam tratados, entre indivíduos seriam os contratos, seriam impostos pela vontade racional, seriam um reflexo do racionalismo, com fundamento no direito natural, com fundamento no respeito ao direito natural. As nações elaborariam contratos, então um contrato seria a racionalização, seria colocar no papel, seria uma espécie de positivação entre as partes de princípios mínimos de relação entre elas, de princípios mínimos de boa convivência entre as nações, e ele defende fortemente aquele princípio do pacta sunt servanda. Os pactos devem ser observados. E que se aplica até hoje. Bom, depois do Hugo Gross, nós veremos o John Locke. Veremos um pouco do John Locke dentro do justnaturalismo e depois, mais ainda, do John Locke no empirismo. Vocês querem fazer um intervalo? Já são 10h25. Está na hora, né? Isso. Está na hora. Então, até 10h50. 25 minutos. Falou. Então, tá bom. Até daqui a pouco.